Como o São Paulo pretende pagar os salários de James Rodrigues e Lucas Moura? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e te conta também sobre o Corinthians, que vai economizar muitos milhões de reais com a saída de Luan. Preciso te atualizar também sobre Leila Pereira e Palmeiras. Pela primeira vez desde que passou a ser parceira do clube, o Verdão não teve nenhum reforço numa janela de transferências. Já o Flamengo tentou contratar um meia argentino nos últimos dias da janela. Quero falar também sobre Felipão, bastante ameaçado de demissão no Atlético Mineiro, e o Vasco tentando fechar com Luciano Vietto. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, super simples, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. O recado é para você que sonha em trabalhar com o futebol, mas não tem a mínima ideia de por onde começar. A minha sugestão é o futebol interativo. Com vários cursos e especializações, o pessoal do futebol interativo vai te capacitar para atuar em qualquer área do futebol, como análise de desempenho, jornalismo, comentários, narração, marketing e gestão. E o mais legal, lá você não fica só na teoria e aprende também na prática, com estágio garantido em um clube parceiro do futebol interativo aqui no Brasil. Estou mostrando na tela os 36 clubes parceiros nessa iniciativa que é excelente. Curtiu, né? Então clique agora mesmo no link que está na descrição do vídeo, já faz sua matrícula e aproveita o desconto que o Futebol Interativo está dando para todo mundo que acompanha o canal do Nicola. Se ficou com alguma dúvida, use o mesmo link, tenho certeza que o pessoal vai esclarecer para vocês, beleza? Boa sorte, tamo junto! Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o goleiro Everton do Palmeiras. Na vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro, ele alcançou uma marca super importante de atleta brasileiro com mais vitórias na Libertadores, ao lado do goleiro Fábio, hoje no Fluminense, 52 vitórias para cada um. Rogério Ceni, ex-São Paulo, acumulou 51 vitórias. Bora contar que Luizito Soares, o grande reforço do Grêmio para a temporada, acumula 40 dias sem balançar as redes, é o maior jejum dele desde que foi contratado pelo tricolor gaúcho. Já o Santos ainda não desistiu da contratação do argentino Roberto Pereira, atacante de lado de campo com passagens por Juventus, Watford e Udinese. Ele está livre no mercado, por isso ainda pode ser registrado por qualquer clube daqui. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que está numa força-tarefa para tentar contratar Luciano Vietto, e o torcedor cruzmaltino entrou nessa parada para ajudar. Milhares de torcedores invadiram as redes sociais do atacante argentino, ex-Al Hilal, para tentar convencê-lo, a ele e a sua esposa, a fechar com o Vasco. A proposta na mesa para o jogador é das melhores. Ele se tornaria o terceiro atleta mais bem pago do futebol brasileiro, só atrás do Luis Soares e do Dudu. Soares do Grêmio, Dudu do Palmeiras. Mas, nesse momento, o que está pegando é que a esposa do Vietto não gostaria de morar no Brasil. Chegaram a criar um vídeo, torcedores do Vasco, com 12 razões para ele vir morar no Rio de Janeiro. Negociação está em andamento. O Vasco gostaria muito de ter o Vietto como a cereja do bolo, depois de duas outras contratações já confirmadas do atacante Rossi, que estava livre no mercado, e do Veguete, artilheiro do Campeonato Argentino da última edição. Bora falar agora sobre Felipão. Muito ameaçado de demissão no Atlético Mineiro, ele pode nem chegar à partida da próxima semana contra o Palmeiras no jogo de volta da Libertadores da América. Vale a lembrança de que nessa quarta-feira o Galo perdeu em casa por 1-0 pro Verdão e vai precisar vencer por 2 gols de diferença no Allianz Parque para passar para as quartas de final da Libertadores. O momento do Felipão no Galo é péssimo. 9 jogos à frente do clube e nenhuma vitória. São 4 empates, 5 derrotas e 15% de aproveitamento dos pontos. Nunca em toda a carreira do Felipão ele obteve números tão ruins em seu início de trabalho. Diante disso, há uma pressão grande de conselheiros, diretores e de torcedores para que o Felipão seja demitido. Que eu consegui apurar que não há chance de o Felipão cair antes do confronto contra o São Paulo, marcado para domingo, 16 horas no Morumbi, com a expectativa de 60 mil torcedores. Em caso de novo tropeço, pode ser que o Felipão nem esteja no banco de reservas para o confronto contra o Palmeiras. A diretoria do Galo está analisando a situação, pesando prós e contras. Mano Menezes e Rogério Ceni, inclusive, são os nomes mais comentados no Atlético, caso o Felipão seja mesmo demitido. E você, torcedor do Galo, o que faria? Demitiria o Felipão? Contrataria um desses dois que eu citei? Estou curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentários, beleza?
Bora falar agora sobre o Flamengo, que tentou nos últimos dias da janela de transferências a contratação do meio argentino chamado Ezequiel Palacios. Ele tem 24 anos de idade, pertence ao Bayer Leverkusen, 3 temporadas e meia no futebol alemão. Contrato por lá até junho de 2025. Na última temporada, recém-encerrada, 34 partidas, 5 gols e 2 assistências. A ideia do Flamengo era comprar o jogador por indicação de Jorge Sampaoli e não houve acordo. Mais um atleta em uma negociação frustrada, como aconteceu com o De La Cruz, com o Claudinho e também com o Wendel. Como Ezequiel Palacios tem contrato com o Leverkusen, não pode mais ser contratado nessa janela somente para o ano que vem, e aí deixa de ser interessante. Ainda sobre o Flamengo, negócios importantes relacionados ao Pedro. Você sabe que o Pedro está cada vez mais distante do clube, relação com o Sampaoli muito ruim, foi multado e suspenso, o que deixou o Pedro ainda mais chateado. O Benfica de Portugal analisa a possibilidade de fazer uma proposta utilizando parte dos 80 milhões de euros que conseguiu com a transferência do Gonzalo Ramos, seu centroavante, para o PSG. Outra alternativa para o Pedro é o Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano chegou a oferecer 25 milhões de euros para contratá-lo, e não se descarta também que o Lyon, que tem como dono John Textor, dono de uma excelente relação com o Flamengo, que o Lyon tente a contratação do centroavante rubro-negro, muito bom jogador, está praticamente fora do Flamengo. A única coisa que a gente sabe é que ele não jogará num rival rubro-negro no Brasil. Bora falar agora sobre o Palmeiras pela primeira vez desde que a Crefisa se tornou parceira do Palmeiras em 2015. O Verdão encerra uma janela de inscrições sem contratar qualquer atleta. E olha que as contratações eram muito em grande número em outros tempos. Por exemplo, no ano de 2015, o Palmeiras chegou a contratar 25 jogadores nas duas janelas, a de início do ano e de metade do ano. Na oportunidade, o principal reforço foi o Dudu. No ano de 2016, um total de 14 contratações com destaques para Roger Guedes e Edu Dracena. Veio a temporada de 17 mais 14 reforços. O jogador que mais conseguiu se destacar nessa leva foi o Daverson, autor de um gol de Libertadores, gol de título da Libertadores. Ano de 2018, com 9 contratações, aí sim nomes bem legais, como Gustavo Gomes, o Everton e Marcos Rocha. No ano de 2019, 10 reforços com Mike e Zé Rafael. No ano de 2020, 5 contratações com destaque para Rony e Vinha. 2021 com 3 reforços, o principal deles o Piquerez. Ano de 2022, em que quase nada deu certo, 8 contratações e só o Murilo acabou vingando. Flaco Lopes, Navarro, Jailson, Lomba foram alguns dos atletas contratados que não vingaram. Nessa temporada, só 2 contratações. O Richard Rios e o Arthur, ambas na primeira janela de inscrições. Nessa janela, que se encerrou na última quarta-feira, o Palmeiras não contratou jogadores, até por isso a Leila e o Anderson Barros têm sido muito cornetados. Somente o Palmeiras e o Atlético não fizeram qualquer contratação entre os 20 times da Série A. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é: por que a Leila Pereira não contrata? É porque ela entende que a condição financeira do Palmeiras não é boa? Então o que dirá da condição financeira de todos os outros clubes que foram ao mercado e contrataram jogadores? Ou é porque ela teme e se preocupa com a possibilidade de o Abel Ferreira ter um elenco muito inchado e isso criar um clima ruim no elenco? Essa última possibilidade não me convence. Eu acho que a Leila tem muita preocupação com a parte financeira e quer gastar somente aquilo que é o mínimo necessário. E você, quem pensa sobre toda essa história, use espaço para comentário, eu tô curioso para saber sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva. Timão calcula uma economia de aproximadamente 8 milhões de reais com a saída do Luan. Número extremamente importante para um clube que passa por enormes dificuldades financeiras. Só para refrescar sua memória, o Luan tinha contrato com o Corinthians até dezembro, ganhava 800 mil por mês. Se a gente multiplicar o número de meses que faltam por esses 800 mil, a gente chega a 4 milhões. Só que o Corinthians também conseguiu que o Luan perdoasse algumas das pendências que o clube tinha com ele, em relação a direitos de imagem, fundo de garantia, verbas rescisórias, entre outras coisas. Até por isso o cálculo de economia é de 8 milhões de reais. Timão e Luan acertam os últimos detalhes da formalização desse distrato. O jogador já se apresentou no Grêmio e em breve estará à disposição do técnico Renato Gaúcho. Só para arrematar sobre o Corinthians, outra informação importante:
Muita gente especulando que o Murilo está de mudança para o Napoli, que o time italiano já teria oferecido 15 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dos empresários do Murilo. Ele assegurou que não há na mão dele nenhuma proposta de 15 milhões de euros e é importante contar que o Duílio Monteiro Alves tem batido na tecla de que só negocia por 20 milhões de euros. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, quero te ajudar a entender como é que o Tricolor vai pagar os salários de James Rodrigues e Lucas Moura. Vale a lembrança de que o São Paulo tem tido contra si vários processos na FIFA, na Câmara Nacional de Resolução e Disputas e chegou outro dia a dever 3 meses de direitos de imagem para os seus atletas. Como é que um clube com essas condições financeiras pode se dar o luxo de contratar 2 dos atletas mais caros do futebol brasileiro? A justificativa do presidente Júlio Casares é de que o São Paulo aumentou suas receitas recentemente, com bilheteria, com o programa de sócios torcedores e também com a passagem para fases decisivas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Vale a lembrança de que no jogo contra o Palmeiras, na fase de quartas de final da Copa do Brasil, só com bilheteria, o São Paulo faturou contra o Palmeiras 3 milhões e 200 mil reais livres de impostos com ingressos. A expectativa é de pelo menos 4 milhões de reais para o confronto contra o Corinthians, marcado para o dia 16. Tricolor que também embolsou 9 milhões de reais com a passagem para a semifinal da Copa do Brasil. E se eliminar o Corinthians, vai ficar com no mínimo 30 milhões de reais do vice-campeonato da Copa do Brasil ou 70 milhões de reais se sagrar campeão pela primeira vez do torneio de mata-mata do futebol brasileiro. Sobre salários, São Paulo assegura que vai pagar a James Rodrigues e Lucas Moura o mesmo salário do Caleri, ou seja, 800 mil reais por mês. Tem uma diferença importante em relação aos vencimentos do Caleri para James Rodrigues e Lucas Moura. O Caleri ganha 800 mil e ponto final. O James e o Lucas terão direito a outras 2 premiações. Luvas, que é um prêmio pela assinatura do contrato. Como eles estavam livres, eles terão direito a um bônus, além de bônus específicos que estão atrelados a metas esportivas. Então vamos lá. O Lucas faz determinado número de gols, ganha tal prêmio. O São Paulo é campeão, o Lucas também embolsa prêmio. Isso vale também para o James Rodrigues. São Paulo não prefere, ou até esse momento não quis se pronunciar sobre os valores envolvidos em relação às luvas e também aos prêmios, mas dá para garantir que no mínimo 1,5 milhão de reais por mês é quanto cada um deles deve custar. Dessa maneira, o São Paulo, que tinha uma folha de algo na casa dos 12 milhões e meio de reais, vai para algo na casa dos 15 milhões e meio de reais, fazendo do Tricolor uma das 6 maiores folhas salariais do país. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians e Grêmio estão nessa relação dos clubes que mais gastam com o seu elenco. E você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau!